Bom dia, jovens! Estamos hoje aqui para mais uma videoaula. Vamos falar agora sobre reinos. Só lembrando um pouco de taxonomia. Na taxonomia tem uma classificação específica, né, criada por Linneu, que é a classificação dos seres vivos, que primeiramente são classificados por domínio, eucária, certo? Pode ser o domínio eucária ou o domínio das bactérias, certo? O reino, que é o que a gente vai falar agora, que são 5 reinos principais, certo? Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Então, mas nosso foco da nossa aula agora é sobre os reinos, certo? Quais são os 5 principais reinos? Vou falar sobre os mais primitivos até os mais desenvolvidos. O reino Monera, que é o que a gente vai estudar hoje. Temos o reino Protista. O reino Monera, só para lembrar, o reino Monera é constituído por bactérias. O reino Protista, por protozoários. Temos o reino Fungi, pelos fungos. O reino Plantae, das plantas. E o reino Animalia, que é o reino qual os seres humanos fazem parte, o reino animal. Ok? Então vamos lá? Primeiramente vamos conhecer as características gerais das bactérias. Quando a gente fala de reino Monera, bactérias, certo? Então, características gerais. São unicelulares, possuem uma única célula e são procarióticos. O que quer dizer procarióticos? Os únicos seres vivos que têm essas características unicelulares procarióticos são as bactérias, certo? São procarióticos por quê? E alguns protozoários. São procarióticos por quê? Porque não possui núcleo organizado, não possui carioteca. Então, seu material genético, seu DNA é todo disperso, é todo bagunçado. A importância ecológica, muito importante para o nosso meio ambiente, porque são os decompositores juntamente com os fungos. Então, as bactérias do reino Monera são muito importantes porque são decompositores da matéria orgânica. Eles que são os que vão limpar a natureza, vão fazer uma limpeza geral da natureza. Quando o animal morre, as bactérias que vão fazer a limpeza, vão fazer a decomposição. E também tem importância no ciclo do nitrogênio. Por que é importante no ciclo do nitrogênio? A gente tem que absorver nitrogênio. Como a gente absorve? Exatamente onde tem a participação das bactérias. Vou explicar para vocês rapidinho, certo? A gente não consegue absorver o nitrogênio pela respiração. O nitrogênio é o gás mais abundante que tem na nossa atmosfera, mas a gente não absorve ele pela nossa respiração. Na nossa respiração a gente absorve apenas o gás oxigênio, que é muito importante para as nossas células fazer as atividades metabólicas e gerar energia para o nosso corpo, certo? Mas e o nitrogênio? Como é que a gente absorve ele? Vou explicar para vocês agora de uma maneira simples. As bactérias, quando elas estão fazendo a decomposição, certo? Elas vão ajudar a liberar o nitrogênio no ar, certo? Participando do ciclo de nitrogênio já inicialmente. Mas na parte de a gente absorver, as bactérias elas se infiltram no solo, certo? No solo, e fazem que elas transformam o nitrogênio em nitrato para poder ser absorvido pelas plantas, certo? Então, quando as plantas absorvem o nitrogênio, graças ao processo que as bactérias fazem de transformar o nitrogênio em nitrato, facilitando essa absorção do nitrogênio pelas plantas. Mas as plantas absorveram, e nós, como é que absorvemos? Vem um animal, né? Planta, produtor primário, absorveu o nitrogênio. Então, na planta vai ter nitrogênio. Foi transformado em nitrato lá pelas bactérias, certo? Que eu expliquei, tem várias bactérias no solo. Então, a planta está cheia de nitrogênio. O animal, né, o boi, o consumidor secundário vai absorvê-lo. E essa absorção, certo, desse animal, ele absorve o nitrogênio. Como é que o ser humano chega a absorver o nitrogênio? Quando o ser humano se alimenta da carne desse animal. Ou quando o ser humano se alimenta do produtor primário, né? Quando se alimenta de algum vegetal, certo? Então, as bactérias têm papel fundamental no ciclo do nitrogênio. Elas podem ser benéficas ou maléficas para o ser humano, depende. Elas são benéficas no ponto de vista alimentício, por exemplo, iogurtes, queijo, todos eles são feitos
à base das bactérias que vão fazer fermentação. E são maléficas porque algumas bactérias causam doença, como tuberculose, tétano, certo? Aí, dependendo do tipo de bactéria, ela pode ser benéfica ou maléfica. A nutrição das bactérias. Como é que as bactérias se alimentam? As bactérias são diversas, então elas podem se alimentar de forma autótrofa ou heterótrofa. De forma autótrofa é quando elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. O que seria a fotossíntese? A fotossíntese é uma mistura de substâncias para um resultado final, né, de uma substância que vai ser o alimento da bactéria, que as plantas também realizam, que eu já expliquei para vocês. O que é que a bactéria utiliza? Assim como as plantas, ela utiliza a água, gás carbônico e a luz. Com esses 3 ingredientes, elas vão ter o resultado de glicose mais oxigênio, certo? Então, a glicose ela absorve e o oxigênio ela libera. Então, além das plantas produzirem oxigênio, as bactérias também participam da produção de oxigênio para nós seres humanos, né? Necessitam para a sobrevivência. Da necessidade de oxigênio. Existem bactérias que necessitam e existem bactérias que não necessitam de oxigênio. As bactérias que necessitam de oxigênio são chamadas de aeróbica, assim como os animais que necessitam. Então, são chamadas de aeróbica, necessitam de oxigênio. As que não necessitam são chamadas de anaeróbica, não necessitam do oxigênio para sobreviver. Então, elas sobrevivem em diversos ambientes. Por exemplo, nas fossas oceânicas, que lá não tem oxigênio, né, nas profundidades, ou no mais próximo do manto, no centro da Terra. E, por último, tem a reprodução. Como é que ela se reproduz? Ela pode se reproduzir de 2 maneiras, tanto assexuada como sexuada. Quando ela se reproduz de maneira sexuada, pode ser por divisão binária ou esporulação. A divisão binária é quando a bactéria ela simplesmente faz o processo chamado de mitose. Ela vai se dividir em 2 novas células ou em 2 novas bactérias iguais. E a esporulação é quando ela solta um pequeno esporo que vai se desenvolver e virar uma nova bactéria também com características iguais. Nesse caso, não há variabilidade genética. A bactéria ela vai fazer simplesmente uma cópia, vai ser uma bactéria igual com as mesmas características. E reprodução sexuada, aonde vai haver uma variabilidade genética. É quando uma bactéria A e a bactéria B, elas se tocam, então elas estão muito próximas e se tocam, certo? E esse toque é chamado de conjugação, aonde cada uma, né, vai acabar dando informações genéticas diferentes e o novo indivíduo vai ter novas características genéticas, certo? Não vai ser mais uma cópia, vai ter uma variabilidade genética, ok? A nossa aula de hoje foi uma introdução sobre o reino Monera, certo? Qualquer dúvida, pesquise um pouco mais sobre as bactérias, esse mundo diferente, né? Vejam os benefícios e os produtos derivados. Tem muitos outros que eu não citei, ok? Tchau, até a próxima.